Seja você bem-vindo a mais um Negócios em Foco, seu talk show semanal do mundo dos negócios. Entrevistas com empresários e empreendedores de diferentes segmentos para amadurecer você no seu negócio, na gestão da sua empresa, esse bem tão importante que você construiu. E continuando a nossa missão de entregar para você conteúdo de alto valor, conteúdo relevante, mais uma convidada que está movimentando muito no mercado dela. Vocês vão conhecer um pouquinho da história de uma pessoa que chama todo mundo de princesos e princesas, cria um vínculo tão forte com seus pacientes que ela, além de ser uma dentista de sucesso, se tornou uma grande empresária. Já são 12 anos de atuação nessa área e agora ela, como empresária, mentora e palestrante, vem aumentando ainda mais o seu conteúdo para que mais pessoas sejam beneficiadas de tudo aquilo que ela vem ensinando. Ela é criadora da Renove Mentoria de Sucesso, que desenvolve conteúdos em experiência do cliente, marketing e branding. Com vocês, Luana Zapater. Ai, obrigada, é um prazer estar aqui com você, Adriano. É um grande prazer para mim também. Obrigado pela disponibilidade de agenda. Estava ansioso para conhecer e contar a sua história aqui no nosso talk show. Tenho certeza que para dentistas, mas não só dentistas, empresários em geral, esse episódio vai ser muito importante. Não tenho dúvida, vamos lá. Vamos lá. Bom, eu sempre começo querendo conhecer, eu sou muito curioso, tá? Querendo conhecer um pouquinho mais da história que você conta da sua história. Quem é você lá na sua origem, no comecinho da tua jornada pessoal e profissional? Bom, eu sempre tive essa veia bem empreendedora, né? Sempre tive negócio desde jovem. Meu primeiro CNPJ eu tive com 17 anos. Já tinha uma loja física próximo da minha casa, lá na Júlio Bono. Eu abri uma loja de roupa já de modas com 17 anos, porque eu já tinha essa pegada desde a escola, mais de vendas, mais artística, de querer transformar coisas, né? Eu acho que desde bem cedo eu entrei para o mundo dos negócios sem saber que eu era empresária, empreendedora, né? Era um teste que eu sempre ficava tentando formas de ganhar dinheiro, formas de conseguir comprar as minhas coisas e ter, né? Eu sempre gostei muito de ter domínio sobre as minhas coisas. Eu já tive casa própria desde os 19 anos, então Uau, eu consegui trabalho desde os 12, mas fui juntando ali, sempre tive carro, moto, eu sempre quis ter as coisas, então isso me fez sempre ter muita ação, muita atitude para trabalho. Sempre trabalhei bastante, inovei, inventava coisas, tudo que eu pudesse fazer para ganhar dinheiro, né, para conseguir criar alguma coisa nova, eu fazia. Juntava pessoas ali. Tanto é que na minha loja as pessoas que trabalharam eram todas as minhas amigas da escola. Pagava ali um salário baixo, colocava um monte de amiga para trabalhar e a gente tocava o barco. Então desde cedo já trabalhava, né? Já tentava empreender, não sabia que eu estava empreendendo, mas sabia que eu queria ganhar mais do que. Até porque ninguém me dava emprego, né? Naquela época a gente só nova. conseguia fazer bico, né? E eu queria uma coisa que realmente eu pudesse ganhar dinheiro. Então, desde bem cedo eu já dava os meus jeitos, assim, para conseguir ganhar dinheiro. Você teve alguma referência que te fez ser assim ou você desenvolveu essa característica quando você tomou ciência que não, eu preciso das minhas coisas, eu quero as minhas coisas, você já seguiu por esse caminho? A minha maior referência sempre foi a minha mãe, né? A minha mãe, quando se separou do meu pai, eu tinha 7 anos. Ela saiu de um casamento onde eles eram comerciantes, mas ela não levou nada. E eu vi a minha mãe construindo tudo que ela tem hoje do zero. Então, como eu vi a forma como que ela trabalhava dava retorno, né? O trabalho devolve, que é o que o Joel sempre fala. Eu peguei isso para mim. Eu falei, se eu fizer, eu sempre vou ter também. Então, é uma coisa que eu vi muito dentro de casa. Minha mãe saía muito cedo e voltava muito tarde, estudava muito. Então, ela foi o meu espelho. Então, ela foi a minha referência. Eu vi ela trabalhando muito e conquistando coisas, sempre tendo. Ela sempre gostou, né, de luxo, de ter as coisas. Então, é a minha referência. Eu via ela fazendo e eu via que eu podia fazer também. E aí ela ia me ajudando, me orientando e ia desenvolvendo esse lado empreendedor ali dentro de casa mesmo. Que legal. Bom, você me disse que passou por várias empreitadas diferentes, né? Teve uma loja, e aí foi mudando um pouco. A Odonto chegou em algum momento na sua vida, mas até chegar, quais foram os seus principais desafios ali para se encontrar? Porque no fim das contas, quando a gente tem essa atitude empreendedora, esse objetivo de conquistar as coisas, muitas vezes a gente vai por erro e acerto até encontrar o caminho, né? Aquele que é realmente o nosso chamado. Como é que foi para você isso? Olha, eu não sei. Eu vi meu pai sendo comerciante sempre e ele nunca quis ter um chefe, né? E ele tinha muita liberdade de horário. Isso eu achava legal. Enquanto eu via muita gente da minha família não ter que bater cartão, ter que sair muito cedo. E eu via ele ter muita liberdade. Isso já achava legal.
E quando eu escolhi a minha profissão, quando eu escolhi fazer odontologia, não foi só por amor à odontologia, foi porque eu queria ser uma profissional liberal que pudesse fazer a minha agenda e viajar quando eu quisesse e trabalhar mais se eu quisesse, não depender de um chefe, por exemplo. Então eu escolhi a odontologia, na verdade, porque eu vi um caminho para eu seguir uma profissão que era bem remunerada, no meu ver, na época, né? Eu achava que era muito bem remunerada, e é. E com liberdade de agenda mesmo. Eu acabei escolhendo porque todas as outras profissões em que eu me via dependendo mais de outras pessoas até. E ali eu vi que eu podia ter o meu consultório e fazer as coisas do meu jeito. Eu tenho um lado criativo muito forte. Então eu gosto muito de criar e tudo tem que ter muito o meu jeito, tudo tem que ter muito a minha personalidade. E eu via que na maioria das profissões eu não teria essa liberdade, porque tem muito julgamento, né? Então eu pensava em fazer direito, mas eu falava como as pessoas vão achar que eu já era diferente, eu já gostava de me diferenciar muito, né? É como eu brinco muito, eu já era a vaca roxa daquela manada, sabe? Eu já pintava o cabelo de branco desde os meus 14 anos, porque eu via referências da novela. Então, tudo, eu sempre gostei de ser diferente de todo mundo. E aí eu vi uma oportunidade de eu fazer as coisas, ter o meu consultório da minha forma, ser bem remunerada, porque existem várias opções dentro da odontologia que a gente consegue fazer para ganhar dinheiro, não precisa ser só uma consulta, não é uma questão de vários tipos de tratamentos, e eu já enxergava uma esteira de serviços dentro disso. Então eu falava, ali eu posso vender muito mais coisas, eu posso ganhar muito mais dinheiro. Então eu entrei para a odontologia para eu ter, na verdade, um acesso a ter mais oportunidades de vendas dentro do meu negócio. E essa visão eu tenho desde jovem, porque eu tinha loja. Então eu ficava tentando colocar, desde das roupas infantis, vários acessórios, fantasias, coisas para que eu pudesse ter um brinquedo, o máximo que eu pudesse, né, sandália, para eu ter o que vender, ter mais opções, para que a pessoa não precisasse comprar nada fora dali. E aí isso eu levei quando eu fui escolher a minha profissão. Eu falei, na odontologia eu consigo vender vários tipos de serviços diferentes para a mesma pessoa. E hoje eu entendo que isso é uma esteira de serviços, mas antigamente a minha visão é o que eu posso fazer para que eu tenha várias opções dentro do negócio para eu vender, ganhar dinheiro, ter uma liberdade de agenda. Eu acho que foi isso que me brilhou o olho na época. Dizem que tão importante do que saber o que se quer é saber o que não quer. Então você não Exatamente. tinha certeza que você não queria ter um patrão, tinha certeza que você queria ter flexibilidade de horário, talvez um ecossistema de serviços ali que você pudesse entregar a completude para o seu cliente. E aí o Odonto veio como uma luva. Exatamente. Na verdade, eu comprei o meu primeiro consultório no penúltimo semestre da faculdade. Eu entrei de sócia no consultório para aprender a administrar, a conhecer o jogo ali de como funcionava o negócio, né? Fazia meio que o básico ali e tinha um sócio dentista. Então eu já fui aprendendo a administrar. Eu já tinha dinheiro para fazer isso quando eu me formei, né? Antes de eu me formar, quer dizer. Então quando eu me formei, eu já tinha muita propriedade para estar entregando muita coisa. Aí eu entrei até num pronto-socorro para trazer pessoas, porque eu não imaginava, mas na época eu ficava pensando, como é que eu prospecto, não usava essa palavra, eu falava, como é que eu boto gente no meu negócio? E aí eu falava, nossa, pronto-socorro eles não atendem particular, eles só atendem pelo convênio, tinha um pronto-socorro lá perto. Então eu me dediquei a ficar 2 dias de plantão lá, só para trazer pessoas para o meu negócio. Isso era uma prospecção, que na época não tinha marketing, né? Na época a gente tinha Orkut, então o marketing ainda era revista, era televisão, era um acesso muito mais difícil. Então eu já pensava em canais de prospecção, eu entrava nos lugares até para a gente se divulgar, porque o máximo que o pessoal fazia era panfleto ou revista, né? Então eu fui trabalhar num lugar só para trazer pessoas também para o meu negócio, porque eu não imaginava, mas eu entendia que hoje a gente fala das etapas do funil de vendas, eu já entendia que se não tivesse gente ali, não tinha venda no final. Então eu ia fazendo várias coisas que eu podia até ali estar no meio a galera na época de jogador de futebol, eu atendia muito, porque eu andava ali nesse meio, né? Hoje a gente tem os influenciadores, na época eles eram os mais vistos. Então eu buscava vários canais, mesmo jovem ali num negócio começando, para que eu conseguisse fazer essa primeira etapa aí, de trazer pessoas, né? Olha, me corrija se eu estiver errado e o pessoal da faculdade, desculpa por esse comentário, tá? Mas eu tenho a sensação que a faculdade, principalmente na sua área, não prepara a pessoa para o negócio. Prepara para ser um bom profissional, atender super bem, mas essa visão de negócios para a maioria dos profissionais ela é um pouco nebulosa. É isso mesmo? Faz sentido? Na verdade, a faculdade vai te preparar zero
para a área de negócios, Zero é né? pior ainda, né? Zero vezes zero, assim, não, eles não dão nenhum suporte, pelo menos eu não tive nenhum suporte em faculdade, em nenhum dos cursos de especialização, ensinando por exemplo, vender um procedimento odontológico. Eles ensinam a técnica, mas eles não ensinam o que você tem que fazer para vender isso, ou como ser interessante, ou como você pode abordar de uma maneira que ajude a experiência do cliente. Na época em que eu fiz faculdade, eu via que eu achava muito frio, sabe? Hoje as pessoas falam muito de personalização, as pessoas falam muito de experiência do cliente. Isso é mais comum de ser ouvido. Mas na época não, era assim, é isso que eu quero fazer, é assim que faz. O paciente muitas vezes nem sabia o que estava sendo feito. Eu atendo muitos pacientes até hoje que têm coroas de metal no dente da frente ou restauração de amálgama. Eu falo, mas por que você fez? Ele falava, não, ele só fez. Então não existia esse entendimento do que é interessante para o paciente, se ele preza a estética dele ou não, não existia essa pergunta, né? As pessoas, os dentistas iam lá e faziam. Isso está mudando muito, graças a Deus. Hoje em dia, o Brasil é um dos lugares onde mais existe essa preocupação estética no mundo. Então, pessoas do mundo inteiro vêm para cá porque a gente entendeu mais esse jogo, de que a experiência do cliente conta e a estética, ela é muito importante, né? Não só para a autoestima do paciente, mas ninguém quer sair com nada mais ou menos, ou nada que não agrade, porque hoje as pessoas, elas têm um padrão mais exigido, assim, né? Elas querem estar o mais bonitas possíveis. Antigamente não tinha isso. Então, a odontologia que eu aprendi na faculdade era uma odontologia muito técnica. Não era nada de um bom atendimento, a gente não tinha. O máximo era biossegurança e ser bom tecnicamente. E aí, quando eu fui ter o meu negócio, eu já trabalhava uma boa experiência, porque eu já tirava foto com os pacientes, na época era câmera. A gente tirava uma foto e mandava revelar e eu botava lá na parede dos meus melhores clientes. Eu sempre tive isso, então eu consegui levar isso com muita tranquilidade para o meu consultório. Até que quando eu montei o meu primeiro consultório, eu já tive muito sucesso, porque a gente já se diferenciava bastante, né? Então, eu não tive muita dificuldade, mas porque as pessoas enxergavam que eu trabalhava de uma maneira bem diferente. Mas não é a odontologia que te prepara para isso, infelizmente. Deveria existir uma matéria ali sobre negócio, sobre vendas, precificação, nada disso é falado na faculdade. A maioria hoje ainda dos dentistas, eles copiam o valor do vizinho, por exemplo, sem entender que às vezes a estrutura dele é muito diferente que a sua, que a preparação, né? Isso a gente vê muito no mercado. Dentro da mentoria com os dentistas, eu consigo perceber mesmo que eles usam como referência quanto o vizinho cobra. E não conseguem entender que às vezes a persona é diferente, que às vezes o investimento é diferente, né? E isso ainda é um tabu bem grande, assim, quando a gente fala, né? E quando a gente coloca a precificação, eu até hoje não tive nenhum mentorado, nenhum colega que tinha uma precificação feita no consultório. Eles simplesmente têm um valor que eles acham que é o certo. E eu, quando implementei a precificação no meu consultório, por exemplo, eu vi que tinha vários serviços que eu tinha prejuízo. Só que as pessoas não têm essa visão. Então, não tem a visão do negócio básico, né? Então, infelizmente, ainda é um buraco muito grande, assim, que precisa ser tampado, e por isso as mentorias, elas estão ajudando os dentistas A gente a vai falar entrar. sobre a sua mentoria já já, porque agora eu tô curioso. Bom, você já tinha uma veia empreendedora, já tinha vindo do mercado, teve ali um respiro financeiro interessante para poder montar o seu consultório, que eu sei que essa é uma barreira de entrada muito grande para dentista, porque a faculdade é muito cara, se a pessoa não tem ali uma reserva, ou já fez sociedade com alguém, ou já está trabalhando em parceria até montar o próprio consultório, tem um desafio. Então, eu sei que são vários desafios para você conseguir se posicionar no mercado. Parte deles você já tinha resolvido, mas quais foram os seus desafios? O que mais pegou para você no comecinho da tua jornada, que talvez até alguém da nossa audiência está passando por esse vale agora e vai se identificar, e principalmente com a solução que você vai trazer? O que mais pegou, o que mais eu tive dificuldade no início? É. Olha, eu lembro bastante que os meus primeiros atendimentos, assim, eu não tive grandes dificuldades, porque eu tenho muito poder de ação. Eu sempre falei com muita certeza das coisas, porque é aquilo, para você estar executando, mesmo como recém-formado, você sabe muito mais do que o paciente. E não existia internet para eles falarem, eu vi isso daqui, existia o YouTube. Então, eu lembro que no começo eu tive muitas dificuldades, mais na questão de ter muitos tratamentos que eu não tinha pego ainda, por exemplo, né? Diferentes do que eu estava habitualmente a tratar. Então, muitas vezes eu lembro que eu ligava no meio ali da consulta, eu falava, não, espera um pouquinho, eu ligava para um professor, para um amigo, eu jogava no YouTube alguma coisa. Isso é uma coisa que me marca muito e eu falo muito lá na clínica, né? A gente não pode fazer o que não sabe.
e nem responder o que não sabe. Mas nada impede de você ir ali atrás e tentar se informar. Antigamente não tinha, só tinha livro e isso, acesso à internet era bem mais fraco, né. Eu ficava tentando, o paciente me fez uma pergunta, não sabia responder, eu acho que isso era uma das coisas que mais pegou para mim no começo, porque eu não fui trabalhar para o outro, eu já trabalhei para mim. Então eu não tive essa referência de ver como o outro fazia e pegar a inteligência dele estagiando em outro consultório. Eu não tive. Então, foi no meu próprio consultório que eu aprendi a o jogo ali, né. Então, em muitos momentos eu lembro que isso é uma coisa que apertava muito para mim, não conseguir responder todas as dúvidas dos pacientes e pegar casos que eu não tinha feito em faculdade. Então eu corria ali e às vezes eu falava: "Olha, calma, deixa eu pegar um material", e eu já pesquisava a pergunta dele, respondia, ou então eu dava uma de Dilma, e eu falava uma coisa parecida que eu sabia, mas não falava, e daí na próxima consulta eu falava: "Lembra que você me perguntou aquilo? A gente acabou nem falando". E aí eu sempre fui muito curiosa. Eu não tive o dentista que trabalhava comigo até na época como meu sócio, ele sabia muito menos do que eu. Ele era um senhor. Só que ele não tinha essa ele não era desenrolado, que nem a gente fala, né. Ele era muito limitado, então não adiantava perguntar para ele que perguntava tudo para mim. Então eu acabava estudando muito, eu estudei muito mais no meu primeiro ano de faculdade, assim, 3, 4 vezes mais do que eu estudei na faculdade, porque ali foi o bicho pega mesmo quando você começa a pegar na prática, né. Eu acho que foi a única dificuldade que eu tive, porque para ingressar na carreira eu sempre fui muito peituda, eu sempre fui muito atrás, então quando eu tive meu consultório e eu tive meu CRO na mão, eu já comecei a fazer tratamentos mais invasivos ali, porque eu já podia. Eu lembro que eu peguei vários casos de lente, porque na época estava super em alta, eu fiz um curso de 4 meses quando tudo isso começou e eu fiz bastante casos, então eu já estava ganhando super bem, já estava bem além do nível das pessoas da minha faculdade, assim, eu acho que eu me desenvolvi muito porque eu sempre fui para frente, assim, eu sempre fui, fiz e falava: "Ah, isso é legal", e eu faço, eu só aprendi e falava: "Eu faço isso daí, eu sou ótima", e já começava a fazer e dava o meu melhor, eu sempre entreguei o meu melhor em tudo que eu me propus a fazer, assim. Eu acho que eu não tive grandes dificuldades além dessa de não ter realmente o conhecimento necessário, mas eu ia buscar e eu sempre trazia, sabe, não teve um momento em que eu não respondi um paciente, mesmo que na outra consulta, ou que eu não consegui ou chamar alguém que realmente fosse resolver o problema, ou às vezes eu ia muito para o consultório de amigos mais formados há mais tempo para ver como eles faziam alguma coisa que eu queria aprender, ficava o dia inteiro lá só vendo e voltava e fazia. Às vezes eu marcava no dia seguinte, porque eu precisava aprender para fazer um canal, que eu não tinha tanta especialidade. Então, ligava para uma amiga endodontista e falava: "Ai, posso te acompanhar?". Já tirava ali e fazia com toda a tranquilidade, porque você vê muito, você tira todas as suas dúvidas. Eu pergunto muito, né. Então, todo lugar onde eu fui, eu sempre perguntei muito, sempre fui uma esponja. Então, eu não tive muita dificuldade. A dificuldade maior é você não ter todo o conhecimento necessário. Ok, com o Porque, tempo. sim, então, quando eu tive meu consultório, por exemplo, e eu vi que eu precisava botar pessoas ali, eu já tinha atendido toda a minha família, todos os meus amigos, e a gente já estava fazendo panfletagem, tudo que dava para fazer na época, eu fui para o pronto-socorro. E lá eles não contratavam ninguém com menos de 5 anos de formada, nem para estagiar. E aí eu mandei e-mail, falavam que não, por telefone não, eu mandei e-mail de novo nada, então eu bati lá na porta e falei, eu fui, né, que dia que o dono tá aqui? E aí eles me passaram o dia que ele atendia e eu já fui, levei meu jaleco, levei luva, levei minhas canetas, levei tudo e falei: "Olha, eu queria muito trabalhar aqui, eu sei já que vocês não contratam, né, nenhum recém-formado, mas eu me proponho a ficar uns dias aqui de graça para te acompanhar, se você aceitar eu te ajudo no máximo que eu puder, é só você me pedir". E aí no terceiro dia eu fui contratada. Então eu fui a primeira dentista recém-formada que eles contrataram em anos lá. E aí ali eu me desenvolvi bastante, levei muita gente para o consultório, porque eles não atendiam, era um pronto-socorro de emergência. E aí eles atendiam convênio. E aí eu falava: "Posso levar para o consultório?". Eles falavam: "Não, pode, traz cartão", e eu dava os cartões e eu enchia a minha agenda com os pacientes do pronto-socorro. Eu não ganhava muito lá, eu lembro que na época a diária lá eu acho que era R$ 250, hoje ainda tem muito dentista que não ganha isso, né, mas para eles, para um plantão era muito pouco. E eu usava ali como uma forma de captar pessoas para o meu negócio, para o Uau. meu consultório. Bom, você disse que saiu da faculdade só com a noção de como trabalhar muito bem e executar sua função, mas não aprendeu sobre gestão do negócio em si. Você já tinha uma expertise, isso foi te ajudando no começo, mas em algum momento você disse que tinha um sócio, certo? Tinha um A sócio. clínica já tinha equipe, já tinha outros Não, funcionários, era não você e tinha ele? nada, tinha nem recepcionista. Era uma clínica em cima de uma lanchonete, ali no bairro da Parada Inglesa.
E era simples, só tinha 2 salas e mais 2 para alugar, que era oftalmo e nem lembro mais, 2 salas de escritório mesmo. E ele na sala dele e eu na minha. A gente falava que era sócio porque a gente dividia contas, mas não era uma parceria, assim, até porque ele fazia só a clínica geral, né. E isso eu também fazia. Então não acabamos que a gente só dividia as contas do consultório mesmo e o lucro do que a gente não fazia, que era a parte de ortodontia. Um dos pontos de muita dor para qualquer empresário, não só dessa área, mas imagino que dessa área existe um desafio ainda maior, é na hora de escalar e começar a contratar pessoas. Porque você ainda está definindo muitas vezes a sua identidade, ou ela nem foi definida ainda, e aí você vai contratar uma pessoa porque, na verdade, já não estou conseguindo mais dar conta de agenda versus material. O que acontece na rotina de um consultório? Como é que foi sua primeira contratação? E me conta um pouquinho desse momento de tomada de decisão, de agora eu preciso escalar. A minha primeira contratação, na verdade, não foi nesse consultório, que eu vendi logo, porque eu via que eu estava pagando, ele estava ganhando muito em cima de mim. Então eu fiquei um tempo trabalhando para os outros como endodontista, quando eu resolvi vender o consultório, mas eu vendi por causa da sociedade mesmo. E 2 anos, até menos de 2 anos depois, eu me mudei para Malásia. E eu tive um filho Malásia? lá, morei na Malásia. Quando eu voltei, meu filho tinha 4 meses, e foi quando eu resolvi abrir de novo um consultório, porque eu queria levar ele junto comigo. Era muito difícil eu ter que ficar levando ele para os lugares. Eu atendia como endodontista cada dia da semana em um consultório diferente. A agenda era fechada para esses consultórios. E aí não foi mais tão possível quando meu filho nasceu. E eu fiz um curso, na época, de harmonização facial, que foi onde eu realmente me encontrei dentro da odontologia, que eu vi que era uma coisa que fazia muito mais sentido para mim, que eu tinha muito mais tesão de fazer, eu tinha muito mais vontade, né? E aí eu resolvi que eu queria alugar um espaço para poder atender esses pacientes de harmonização. Porque até então, na época que eu comecei a harmonização, a maioria dos consultórios em que eu atendia tinha um perfil que até hoje eu vejo muitos consultórios, mas diminuiu. Assim, a galera não queria mais o sofá de casa, jogava para o consultório. Trocava a TV em casa, levava a antiga para o consultório. Então, não eram consultórios legais. Eu atendia em Moema também, atendia no Tatuapé, na época atendia em Guarulhos, atendia em vários lugares ali de São Paulo, mas nenhum tinha um perfil de uma clínica de estética. E a harmonização facial, por mais que eu sou dentista e ela é aberta, né, ali para 4 áreas diferentes, eu queria um lugar muito com a cara da harmonização, com cara de clínica de estética mesmo. E eu não encontrei em nenhum lugar para alugar diária disso. Então eu aluguei só 2 dias num consultório de uma amiga, não me senti feliz lá dentro e achei que eu podia tentar alugar um novo espaço para fazer do meu jeito, que foi uma clínica que eu fiz toda decorada. Eu fiz, na época não era rosa, porque a minha maior referência era uma academia que eu frequentava, que as academias eram todas bem simples. Lá era tudo amarelo, cinza e preto. E eu achava incrível. Eles escreviam nas paredes. Eu falava, nossa, essa academia é muito legal. E aí eu copiei a ideia da academia. E aí eu fiz um consultório todo cheio de bichinho, todo, né, coisas de Paris, várias coisas bem diferentes. Era bem bonito, banco alemão, coisas assim, não parecia um consultório. Só que usando as referências da academia. E um mês depois eu me encontrei no rosa, que eu falei, não, tem que ter uma cor que ela traga mais essa personalidade, né? Eu tive muito problema com o rosa, eu nunca gostei quando eu era mais nova. E aí eu comecei a entender que eu não gostava porque era muito criticado dentro do meu ambiente. Eles me zoavam quando eu aparecia com alguma coisa rosa, por exemplo. E não sei, não era bem aceito. E aí eu comecei a entender que quem tem que se aceitar era eu, né? E eu queria fazer alguma coisa diferente. Até que eu vi uma postagem da Boca Rosa, onde ela tinha um fundo de uma parede toda rosa e como se fosse uma iluminação assim, e ela estava no fundo. E aquilo mexeu tanto comigo que eu falei, eu vou fazer uma parede rosa também, porque eu quero fazer fotos naquela parede. No final, eu comprei bastante tinta e eu pintei a clínica inteira do chão ao teto de rosa. E aí, em vez de ter uma parede, a gente acabou tendo a clínica inteira cheia de rosa, de flores, e eu comecei a entender que aquilo me fazia bem, que aquilo tinha muito a ver com a minha personalidade, porque eu amo monocromático. Eu tenho até um apartamento que ele é todo rosa, um estúdio, assim, que eu fiz inteiro, móveis, Uau. apartamento. Mas é uma experiência. O rosa não é uma questão de ser fanática por rosa, eu acho que é uma experiência que traz. Você se diferenciar ali das outras pessoas, e nada melhor do que as cores, né? As cores, elas são um diferencial muito grande.
Então, quando você vê um carro de uma cor diferente, você olha e fala, isso te causa, pode ser estranho, tem gente que pode achar brega, mas eu acho que é uma forma de me diferenciar que deu muito certo na minha área, porque muita gente sabe aonde é a Clínica Rosa, a doutora do cabelo rosa, onde está tudo rosa, moto rosa, do carro rosa. Mas isso não é uma questão de assim, nossa, eu sou fanática, a Barbie. Não, é uma questão de assim, se eu posso ser diferente, e isso faz parte de mim ser diferente, por que não usar o rosa? Né, o rosa eu acho que ele expressa muito tanto a parte feminina da mulher, a autoestima, uma mulher que não liga para a opinião do outro, ela pode fazer o que ela quiser. Então é isso que eu sinto quando eu trouxe o rosa ali para o meu negócio, sabe? É a vaca roxa, a teoria da vaca roxa eu trouxe pro rosa, que eu acho que combina mais comigo, assim. Até porque também a gente tinha a fada do dente, né? Tem ainda a fada do dente, onde é uma experiência que a gente fazia com as crianças. Hoje quem faz é a doutora Júlia, lá da clínica. Legal. Bom, a gente falou sobre esse início da tua jornada, essas tuas referências. Acho que só faltou a gente pincelar um pouquinho mais sobre o processo de contratação. Quando você trouxe ali um pouquinho mais de pessoas para o teu time, agregou mais pessoas no teu time, quais foram os primeiros desafios que você teve no desenvolvimento, como líder do negócio a partir de agora? Foi muito desafiante, na verdade, porque fazer a gestão, eu acho que é uma das. Acho que se eu não acho, eu acho, não, eu tenho certeza que é a parte mais difícil do negócio. Contratar, no começo, você não olha currículo, né? Você olha o que você pode pagar e se a pessoa está disposta a fazer pelo que você pode pagar. Então, a minha primeira contratação foi logo que eu abri o consultório no prédio, quando começou a Renove Odontologia e Harmonização Facial, eu já fazia bastante harmonização, porque eu ficava até 11 da noite, meia-noite, lavando e esterilizando o material. Então, desde a primeira semana eu falei, não vai ter como eu fazer isso. Então, eu trouxe uma pessoa, já trouxe no CLT, porque ela já veio indicada ali, na verdade ela saiu de um consultório para vir para mim, e ajudou muito, assim. A gente foi como amigas mesmo, sabe? A primeira contratação, eu não tive muita, não olhei muito currículo. Eu vi quem já sabia fazer e trouxe para perto de mim. A gente é amiga até hoje. Eu gosto bastante dela, que é a Denise. E depois o desafio foi maior quando eu precisei contratar um cargo de liderança, na verdade. Porque quando você tem um consultório pequeno, a recepcionista ela é bem fechada com você, né? Não tem muito para onde correr. É você e ela. Aí depois eu contratei mais uma, meio período. Eu lembro que dava bastante trabalho, mas me ajudava, que aí eu já precisava de uma SB e uma recepcionista. Eu cresci muito rápido, né? Depois já teve que vir uma supervisora, até chegar a uma equipe de 14 funcionários. Mas é muito difícil fazer gestão. Hoje eu consigo fazer com mais facilidade, de tanto que eu já apanhei, né? Hoje é um processo muito mais simples porque a gente aprende a liderar. Quando a gente é técnico, a gente tem costume de fazer do início ao fim. Então, quando entra alguém para fazer alguma coisa por você, você tem muita dificuldade de não tomar aquilo para você, sabe? O dentista ele acaba sendo muito centralizador. E é difícil você liderar quando você é assim, né? Porque você nunca confia que o outro vai fazer tão bem quanto você. Então, o discurso que a gente mais escuta é: o meu paciente só gosta de mim, não vai querer fazer com outra pessoa. E a mesma coisa na parte do trabalho. Por exemplo, se você está acostumado a fazer sua rede social, você não tem confiança de deixar outra pessoa fazer. Você está acostumado a fazer o pagamento, você não tem, às vezes, confiança de deixar um financeiro fazer. É um processo que é muito mais de mindset, eu acho. É muito difícil você abrir a cabeça para entender que você precisa delegar para crescer, sabe? É bem difícil no começo. O fato de você já ter vindo dos negócios, você já tinha esse mindset mais voltado para delegar, para dividir tarefas? Ou Não você tinha. precisou também ser exposta a uma mudança de comportamento para começar a acreditar mais confiança nos outros, para o seu negócio crescer? Eu cheguei a ter burnout quando eu tive muitos funcionários, porque eu era muito centralizadora. Isso fez muito mal para mim. Adquiri diabetes emocional. Hoje já não tenho mais esse problema. Mas por quê? Quanto mais pessoas, mais coisas você tem para inspecionar e você não confiava nem no gerente, nem no supervisor. Você estava sempre olhando. Então é o que eu falo, é uma questão de mindset mesmo. Quando você não treina o suficiente, porque às vezes você não quer passar tudo para a pessoa. Isso tem muito no dentista, sabe? Hoje eu entendo que isso é totalmente necessário. Uma pessoa bem treinada, ela só vai te dar orgulho. Agora, a gente mesmo não sabe treinar. Então a gente só vai dizendo o que fazer sem uma ordem, sabe? Então eu não tinha uma ordem para falar, ó, aqui acontece assim, não existia uma cultura do negócio, não existia um processo. Então, sem processo é muito difícil você delegar.
né? E cada vez que sai uma pessoa porque ela não entendeu a sua comunicação e você achou que ela também não entendeu, você fala tudo de novo, é muito cansativo. Então, depois que eu comecei a criar processos, isso facilitou muito. Mas eu apanhei muito com gestão. A parte de liderança é uma coisa que eu tive que trabalhar bastante para conseguir fazer dar certo. Hoje eu consigo desenvolver bem, mas eu acredito que até eu tive que tomar bastante e ver muita gente maior que eu, como a Carla Sarni, o Flávio Augusto, me falar que eu tinha que fazer exatamente o que eu não fazia, né, que era liderar, confiar na equipe, né. Hoje eu consigo fazer, mas eu acredito que dentro de um negócio, a parte de liderança e de gestão é a mais difícil de todas, que é o que a gente vê que a mentoria ela mais ajuda também as pessoas, porque todo mundo tem essa dificuldade. É muito difícil você sair dessa etapa, porque é muito mais uma questão comportamental de fluidez de ideias, de entender que isso é a chave que falta para você conseguir melhorar o seu negócio, do que você só falar, assim, é um processo, né, é difícil. E quando, olhando para todo esse seu cenário aí, quando que você acha que sua vida começou a dar certo mesmo? Quando que você sentiu que a partir daquele momento, se você continuasse fazendo aquilo que você vinha fazendo, ou enfim, alguma outra revelação que teve para você, saíram várias respostas diferentes aqui, tá? Tem vários contextos diferentes da pessoa trazer a percepção de que a vida dela começou a dar certo. Então eu quero ouvir o seu. O que que você sente? Que a partir daquele momento tudo mudou. A minha vida nos negócios, né, ela começou a dar certo quando eu entendi que eu precisava fazer uma coisa mais profissional. Eu precisava ter informações de quem estava crescendo. Porque eu lembro que eu fui numa palestra onde eu via muitas pessoas falando que ganhava muito dinheiro com odontologia. Eu falava, mas como? Se eu tenho agenda cheia, né? Se eu trabalho tanto e eu não chego nisso. E aí eu fui começar a entender como era o jogo dessas pessoas que estavam fazendo isso. Então, o pessoal fala muito sobre modelar, né? Entender o modelo de negócio do outro, sobre ver o que as pessoas de sucesso estão fazendo. E aí eu peguei uma coisa para mim que é, se tem gente com a bunda virada para a lua, eu quero virar a minha também. E eu comecei Ótimo. a ir atrás de entender o que eles estavam fazendo. E eu comecei a perceber que eles faziam mentorias, eles estudavam, já tinha gente no mercado que eu nem conhecia, que ensinava sobre gestão, sobre marketing, sobre finanças, sobre o negócio mesmo. E aí eu falei, nossa, eu preciso me desenvolver. Eu não fazia porque eu não sabia que existia esse caminho. E quando eu descobri, foi quando minha vida começou a mudar. Porque o dinheiro que a gente não ganha, ele está sempre na informação que a gente não tem. Então a gente precisa estar andando com pessoas que estão fazendo, que estão no lugar onde a gente quer estar, né? Pessoas que a gente admira, para que a gente use a visão de negócio delas, a gente entenda essa linguagem, porque a gente sempre pode fazer o que o outro está fazendo, né? Às vezes a gente não tem o quem e o como, mas eles tiveram. Então a gente se ajunta ali, né? Normalmente em mentoria é o melhor lugar para você se desenvolver, porque você pega tudo que aquela pessoa já aprendeu. Se você não consegue no network gratuito, se você não acessa aquelas mesas onde você pode ter esse conhecimento gratuito, ou por leitura, ou por cursos, ou você precisa rápido, a mentoria é a melhor forma. Você paga para alguém te dar o conhecimento que ela tem. E foi isso que eu fiz na época. A minha vida começou a melhorar quando eu busquei a informação no lugar certo e executei, né? Então eu vi como as pessoas faziam e eu sempre tive muito poder de ação. Eu ia colocando isso no meu negócio e delegando aos poucos o que as pessoas tinham que fazer para aquilo acontecer também. Olha, isso vale para os nossos cortes aí, tá? O dinheiro que você não ganha está na informação que você não tem. Com certeza. Então, você, dentista ou profissional de qualquer área, pega essa resposta aqui que ela deu, que foi muito bacana, e começa a analisar quais informações faltam para você escalar o seu negócio, quais informações faltam para você melhorar a tua performance. E se você não tem informação, quem tem essa informação? Como que eu me conecto com essa pessoa, direta ou indiretamente, né? Sim. No marketing eu tive muita facilidade, mas na parte de gestão eu não tinha, porque todas as clínicas de amigas que eu tinha referência não faziam gestão, e eu queria mais. E aí eu fui buscar em quem estava fazendo. Na época eu não tive nenhuma referência, então eu tive que pagar. Eu acessei pessoas pagando mentorias. E para mim foi quando o meu jogo virou, porque eles, lógico que a gente faz amizade depois, né? Mas a Bíblia diz muito sobre isso, né? Lá em Salomão, para que as pessoas acessassem a sabedoria de Salomão, elas levavam ouro, levavam presentes caros para como se fosse uma oferta, né? Para presentear. E é a mesma coisa da mentoria, né? Quando a gente não tem isso dentro ali da nossa rede de amigos, a gente acessa, todo mundo pode acessar qualquer pessoa, tanto que você tenha o que ofertar também. Não deixa de ser um escambo, né? Você paga para ter
a informação ali. E eu achei que foi a melhor coisa que eu fiz daquela época. Eu vejo a maioria das pessoas que tanto que estudaram comigo, como que eram as minhas referências antigamente, hoje estarem do mesmo jeito. Passou 8 anos e elas continuam com a mesma clínica, trabalhando da mesma forma. Então, as minhas referências, hoje eu olho e falo: "Nossa, mas por quê, né?". Nem todo mundo quer. Tem gente que está feliz no primeiro andar, tem gente que quer a cobertura. E aí eu vejo isso, mas tem muita gente querendo muito também, né. Tem muita gente querendo não só a parte financeira, mas desenvolver um negócio. Eu enxergo a minha clínica como se fosse o meu bebê, um filho, que eu todos os dias eu faço ela crescer um pouco mais, todos os dias eu me dedico muito para que ela tenha sucesso. Eu vejo como uma criança que vai se desenvolvendo, sabe, e vai criando maturidade. Então eu sempre quis mais, assim, mas não é mais só de dinheiro, é sentir que as coisas, o que me conforta é ver que as coisas elas vão melhorando. Toda semana é uma coisa diferente, todo mês a gente não tá igual no mês passado, e a gente vai fazendo ações diferentes e tendo resultados diferentes. Isso é muito legal para um negócio, né. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de mudanças na minha vida, senão eu entro em depressão se não tiver mudança, né. Então o fato de eu ter o meu negócio próprio e eu ter a liberdade de criar da forma que eu acredito, que faz sentido para mim, né. Muitas vezes as pessoas entram lá na clínica e falam assim: "Ah, mas por que que aqui é assim?". Eu falo: "Porque aqui é minha casa, você veio me visitar", né, e aqui é assim, não tenho que ficar muito dando satisfação. Antigamente eu dava satisfação, hoje eu percebo que não precisa, né. Ali, quando as pessoas vão, elas já sabem o que elas vão encontrar, que é uma clínica toda rosa, personalizada, que tem a ver muito, né, tem muito de mim ali. Todos ganham presente sempre para levar para casa, porque eu trabalho muito a experiência do cliente de uma forma muito personalizada, então eles levam um pouco da clínica ali, do cheiro da clínica, levam um press kit. Como eu atendo muito influenciadora, eu acabei levando isso para os meus pacientes também. Então faz parte da experiência da clínica ganhar uma caixa presente onde vem várias coisas que eles podem lembrar da clínica na casa deles também, né, não só escova, pasta, mas a gente tem um combo ali de sensações, né, para ativar os 7 sentidos do paciente, para que a gente atinja o coração do paciente. Então, um paciente que teve o coração atingido, ele nunca mais esquece do seu negócio, ele nunca mais vai esquecer de você. Você não deu uma bobeirinha, uma escova e uma pasta de dente, você deu uma experiência. Então isso é uma coisa que a gente trabalha bastante lá, tem muito a ver comigo, sabe? Com a minha forma de me doar, de servir ao outro. Se eu posso proporcionar uma experiência melhor, é isso que a gente faz lá no negócio. E no fim das contas, tudo tem um preço, né? A questão é você definir que preço você está disposto a pagar. Sair da inércia tem um preço muito alto. Vai buscar conhecimento, inovação, disrupção, surpreender o seu cliente. Se manter no mesmo lugar também tem um preço. Na verdade, você só percebe esse preço na hora que você começa a ver o quanto você perdeu. Exatamente, que o pessoal fala, né, se você acha caro a mudança e melhorar e fazer tudo isso, é um preço caro, imagina o preço da ignorância. Exato. Imagina o preço de você continuar do jeito que tá, você só perde, né. Agora, eu confesso que eu gosto de gente assim, meio doida, né? Meio pirada, porque já tem sucesso, tem uma carreira sólida e aí decide montar a Renove Mentoria de Sucesso, que é uma mentoria de negócios. Você já tinha uma carreira bem estruturada. Por que tomar uma decisão de construir uma mentoria? Que impacto você pensa nisso? Na verdade, essa ideia não foi minha, mas o que acontece é que no meu Instagram, por exemplo, muitas pessoas sempre me mandavam perguntas. Quando eu abro uma caixinha de pergunta, eu vejo que 60% ali é estudante de odonto ou dentista, mais até do que amigos e pacientes. Muitas pessoas me perguntavam como eu fazia tal coisa, então quando eu postava alguma coisa da clínica, vinha muita gente perguntar quem fez para mim, quanto foi, se valia a pena, por que que eu estou fazendo aquilo. Então eu já respondi, já ajudava muitas pessoas. Dentistas que eu nunca vi na vida vinham perguntar quanto eu pagava para os dentistas. E, inclusive, eu tenho na minha mentoria hoje dentistas que me faziam essas perguntas, né. E eu falava: "Nossa, eu já dou tanta informação". E um dia no First Class, do Flávio Augusto, ele estava falando sobre um projeto que ele tinha com médicos. E aí, nesse projeto, ele se chama Doc for You. Eles estavam dando treinamento de vendas e liderança para a equipe de médicos. E aí, à noite, depois dos projetos, o Davidson me ligou, me convidou a entrar com a mentoria junto com eles no grupo, né, para criar a minha mentoria junto com eles. E foi daí que veio essa ideia. Eu falei: "Nossa, é uma coisa que realmente eu já faço isso de graça". E eu gosto de ensinar as pessoas, né.
principalmente quando eu falo com empresários, que já não é um jeito de ensinar tão simples, né? A gente falar de negócios, para mim, é uma coisa que é o que eu mais gosto de fazer, é falar de negócio. Então, a gente montou, estruturou uma mentoria. Eu trouxe toda a bagagem que eu tenho de branding, experiência do cliente e vendas, porque eu faço mentorias há 8 anos, eu invisto em mentorias. Desde que eu comecei o meu negócio, praticamente, eu invisto em mentorias desde o primeiro ano. E aí eu trouxe toda essa experiência que eu já utilizo no meu negócio e tudo que eu já aprendi com isso para ajudar outras pessoas a desenvolver o negócio deles também. No começo eu achei que essa mentoria seria só para dentistas e começaram a me procurar pessoas que não eram da odontologia. Então eu abracei também, porque eu, como uma boa vendedora, quem vende serviço vende qualquer tipo de serviço, porque a gente entende muito mais sobre o comportamento, né, o que leva o outro a ter desejo, né, ou querer resolver uma dor. Então, quando você entende de comportamento, você consegue vender qualquer coisa, né, produto ou serviço. Então, eu abracei essa causa de ajudar outros empresários que não só dentistas a melhorar o negócio deles com o que eu tenho de expertise e com todos os meus treinamentos que eu já tive aí. E está sendo bem legal. E hoje, quando você olha para essas pessoas que você vem mentorando, qual é o principal desafio delas? Qual é o principal desafio de um dentista ou de uma pessoa que está iniciando uma jornada de negócios hoje, que é a sua maior expertise? Você mais entrega para essas pessoas e mais melhora o resultado delas? Olha, eu queria muito te responder falando que é branding experiência do cliente. Claro. Porque é o que eu mais tenho paixão, é o que eu mais gosto de fazer. Tudo isso leva à venda, né? Então a venda é só um detalhe de todo o resto. Mas eu percebo que a maioria deles ainda estão na etapa da gestão. Então eu tenho ensinado mais gestão e liderança. Eu até abri a mentoria para falar de branding, vendas e experiência do cliente. E tenho ensinado mais sobre gestão e liderança, que foi até o que eu mais tive dificuldade na época e eu aprendi a fazer e hoje eu consigo ajudar eles. Infelizmente, não tenho um mentorado que tenha um branding formado ali. Então, eu vejo que talvez, como todo mundo está melhorando, está buscando essa melhora no negócio, isso vai ter um potencial muito forte lá na frente. Ainda é uma etapa onde nem todos podem se dar ao luxo de estar. Porque para você falar de branding, quem está tentando ali pagar as contas do dia a dia, você falar de você ter um diferencial competitivo, de você ser diferente, nem todo mundo entende, sabe, ainda essa língua. Eu comecei com pouco, eu comecei com a pintura, com o meu jeito de me vestir, mas as pessoas sempre querem a perfeição. Então eu falo muito que enquanto vocês quiserem perfeito, vocês não vão estar fazendo, né? Porque não existe a perfeição no negócio. A gente vai testando, a gente vai tentando. Só que eles entram no meu negócio e veem tudo que eu faço e veem aquele monte de presente, press kit para paciente, vê a área instagramável e acham que precisam fazer isso. Mas eu não comecei com isso. Eu comecei só com uma lata de tinta colorida. Mas as pessoas não conseguem ainda entender que você precisa ter os seus bordões, que você precisa ter a sua maneira de fazer, de falar, de conectar, o que o paciente leva de você, como você se comunica. Né, quando eu falo comunicação, não é o que você está falando que esse é o seu branding, é o que o outro entende e leva de você. É a memória afetiva que você causa nele. Mas a maioria ainda não está nesse nível, infelizmente. Mas eu acredito que a gente trabalhando isso de uma forma bem legal, quando chegar a hora de ser, eu vou ser uma boa referência para eles, porque eu já faço isso, muita gente já me acompanha por isso, mas ainda eu vejo que a galera está engatinhando. A odontologia ainda tem um pensamento muito antigo, é muito enquadrado numa caixa, sabe? Tanto é que muitas pessoas ficaram ricas na odontologia fazendo o básico, fazendo o mínimo. Então, onde todo mundo só usava jaleco branco, uma empresária que resolveu fazer um jaleco colorido ficou multimilionária. Não é? Uma pessoa que só, onde todo mundo postava antes e depois igual estático, uma pessoa que punha ali na frente, tirou, ficou famosa. Por quê? Porque é um processo tão antigo, assim, é tudo tão encaixado, que quando você faz uma coisa diferente, você já se diferencia. Eu já saí em várias revistas só porque eu tenho um branding bem formado. E eu nem sabia que era branding o nome. Eu só fazia, eu só queria ser diferente, sabe? Então, eu acredito que ainda vai demorar um pouquinho, espero que não muito, para que as pessoas tenham essa visão, porque vai ser muito legal quando todo mundo for bem diferente. Quando você for buscar numa prestação de serviço, muito além de um tratamento, mas uma experiência. Tem pessoas que fizeram ali um trabalho com sobrancelha de uma forma diferente, que também ficaram milionárias. Então, quando você consegue se diferenciar, usar o seu branding para fortalecer a sua marca, eu acho que as pessoas vão voar cada vez mais. Mas ainda não é o que eu vejo muito acontecer. Espero que seja rápido e que eu já seja uma ótima referência quando isso acontecer. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que uma ideia que nasce perfeita já nasceu uma ideia morta.
porque provavelmente ela demorou tempo demais para existir, né? Então, é fazer com os recursos que você tem, dando o melhor possível com eles, é o que vai te levar, é óbvio, né? Se você tiver disciplina, se relacionar muito bem, fazer boas conexões, vai te levar a lugares melhores e maiores, né? Você precisa ter o esforço antes, sair da inércia, se movimentar. É, eu gostaria que você trouxesse um conteúdo prático para a gente, alguma coisa que o dentista, o empresário, aquele que está nos assistindo, se ele aplicar agora, ele já vai começar a colher alguns resultados. Resultados financeiros? Acho que a gente pode enquadrar isso que as pessoas normalmente medem resultados financeiros, resultados através da finança, né? Ele pode ter resultado pessoal, ele pode ter resultado de talvez até mais paz. Traz teu melhor conteúdo. Traz teu melhor conteúdo pra gente. Eu acho que o melhor que eu faço no meu negócio, a melhor coisa que eu tenho, por exemplo, para ensinar, eu acredito muito que tudo que eu faço é como se eu estivesse fazendo para Deus, sabe? E eu gostaria de ser minha paciente. Muitas pessoas não se colocam nessa situação de falar: você gostaria de ser o seu próprio paciente? Você passaria com você ou com aquela pessoa da sua equipe, sabe? E quando eu me coloco no lugar do paciente, eu falo: eu gostaria de ter um lugar diferente, né? De ter uma experiência desde a hora que eu chego. Né? A gente tem o café rosa, tem várias coisas ali. O O café atendimento. também é rosa? O café também é Meu rosa. Tem Deus! tudo rosa. Então é uma experiência do começo ao fim. Então, quando eu vou num lugar, por exemplo, eu prefiro pagar muito mais caro para ter uma boa experiência, até porque eu não tenho tempo, nossa vida é muito corrida. E eu tenho medo de ir em algum lugar que não me cause uma boa experiência. Então, quando eu posso proporcionar para o paciente uma boa experiência, tratar ele ali de igual para igual, sabe? E fazer ele se sentir amado. Essa é a minha pegada. Eu faço com que o paciente se sinta amado. Então, quando ele chega lá, eles já falam: avisa que o princeso chegou, sabe? Porque eu trato os meus pacientes, eu chamo eles de princesos e princesas com muito respeito. Eu tenho muitos brindes personalizados ali, que não é brindezinho, não, é garrafa Stanley, são coisas bem legais, sabe? As caixas press kit. Então, por exemplo, pós uma harmonização facial, eu te dou tudo que você vai precisar usar. Sabonete, esfoliante, tudo dentro de uma caixa, porque eu sei que eles não compram se eu pedir para comprar. Já está dentro da minha experiência, só que é uma caixa rosa com um cartão, com uma foto minha, com uma frase muito bonita de agradecimento. Então, eu acredito que assim, a minha personalidade está indo embora junto com eles a cada consulta. Eu não dou brindezinho, porque eu acho isso muito pobrezinho. Eu gosto de... Claro, sabe quando você dá aquele presentinho e você fala: é só uma lembrancinha? Parece que você já desdenha. Eu não, eu falo: eu tenho um presente para te dar. Sabe, você vai levar um presente meu para sua casa. E eu realmente, assim como todo mundo quer ser influenciador de alguma coisa, quer ganhar presentes, e eu comecei na época, criava press kit para entregar para os influenciadores que passavam comigo. Eu falei: por que meu paciente, que é o ouro do meu negócio, não tem? Aí eu falei: não, meu paciente tem que ter melhor ainda. E aí eu comecei a montar, comprei várias caixas e montei várias coisas bem personalizadas para entregar realmente um presente para o meu paciente. Toda a experiência melhora, né, a visão de valor do paciente do seu negócio e, logicamente, vai melhorar a venda. Mas é muito mais porque é uma coisa minha. Isso, para mim, é uma coisa que é o ouro do meu negócio, é tratar o paciente a ponto dele se sentir amado de verdade e não dele sentir que foi entregue o combinado. A parte técnica, ela é o básico. Ninguém se diferencia por fazer o combinado, por fazer bem a parte técnica. Então, acho que quando você faz o paciente se sentir amado, é o que te diferencia das outras coisas. E quando você traz a sua personalidade, eles não estão indo numa clínica odontológica, eles estão indo na Renóvel, eles estão indo Veluana, eles estão indo na Casa Rosa, sabe? Eles não estão indo no dentista. Eles estão indo me visitar. E os pacientes falam que eles ficam felizes, eles se arrumam, eles vêm de rosa para me ver. Então, você cria uma experiência, você percebe que as pessoas não estão ali achando que vai doer, ai, que saco, tá no dentista. Não, elas me esperam descer a escada para me abraçar e falar: ai, te indiquei para fulana, ciclana, ai, eu vou trazer minha mãe, eu vou trazer... E elas trazem a família, porque elas se sentem amadas. Eu trabalho a autoestima do paciente, não um procedimento. Eu não vendo procedimento, eu vendo benefício. Isso sobre venda é a chave, né? A gente vende a emoção de se sentir feliz com o próprio nome, né? Renove, de renovar essa aparência do paciente, de sentir que ele teve um renovo, sabe? Uma mudança. Então eu falo, o meu branding, a minha personalização e a experiência que a gente gera nos nossos pacientes é o meu maior diferencial. Porque o meu maior diferencial não é entregar uma lente linda e uma harmonização perfeita. Isso é minha obrigação. Eu sou paga para isso. Mas quando a gente faz além, é que a gente atinge o sétimo sentido do paciente, que é fazer ele te amar tanto e gostar tanto de você, que ele vira o seu maior influenciador, sabe? Então, o seu paciente, quando ele se sente amado, ele te divulga para todas as pessoas, porque
Ele não recebeu um presente, ele recebeu uma escova elétrica da minha dentista preferida, que eu sou fã dela, vai lá. É diferente, né? E ele vem com um sorriso no rosto. E a gente faz um book de fotos no final e é uma experiência que a gente entrega, sabe? Eu fico muito feliz. Porque eu falo que o ouro do negócio não é quando você entrega o tratamento ou quando o paciente passa o cartão. É quando você fala, você pede para ele te dizer como ele se sentiu com tudo isso que você fez. Então, isso para mim é uma coisa que todo mundo pode fazer, porque você pode não dar presente, mas você pode dar um bombom, você pode abraçar, ter contato, e entender quais são as 5 linguagens do amor, porque os pacientes, quando você entende o que é importante para o seu paciente, você nunca mais perde ele, sabe? Tem pacientes que gostam do abraço, e tem dentistas que nem chegam próximo, tem outros que não, palavras de afirmação, tem pacientes que gostam que você tome um café com eles, que é tempo de qualidade. Então, quando você entende o que faz sentido para o seu paciente, você não perde venda. No final, tudo é pela venda, mas é tão gostoso trabalhar assim, que é pelo todo, entende? Espero que você tenha pegado papel e caneta aí. Sempre que eu aviso sempre antes, peguem papel e caneta para os nossos episódios, que são todos conteúdos muito bons, mas ninguém se diferencia fazendo o básico. Excelente. Acho que é uma frase muito importante que ela resume basicamente o que a gente fala sobre o como você deve se posicionar, né? Quais são seus diferenciais, suas vulnerabilidades. Onde você é bom, onde você não é tão bom. E como você cria um contraste, fazendo com onde você é bom seja a sua característica mais marcante, que torna quase nula onde você não é tão bom assim. Às vezes está tão bem localizado, mas a tua experiência é incrível. Às vezes, não tem estacionamento, mas, cara, minha experiência é extraordinária. Às vezes você não tem o espaço mais com a melhor vista para São Paulo, às vezes você não tem nem vista, mas você cria algo que faz com que marque muito, né? Às vezes você não tem nenhuma boa técnica, você nem entrega o melhor resultado, mas o paciente gosta tanto de você que ele nem se importa em ter que refazer. E isso eu vivi quando eu não tinha a melhor condição. Porque quando eu não tinha a melhor técnica e quando eu não tinha o melhor para entregar, eu dava o meu melhor, eu era o meu melhor. E o paciente, às vezes eu falava, isso, você se importa se a gente refazer? Ele, não, imagina, tá lindo, tá perfeito. E eu falava, não, não tá, deixa eu melhorar. Tipo, mesmo assim, eles estavam tão felizes porque eles já gostavam tanto de mim que eles não tinham nem coragem de falar que não gostaram. E isso é uma coisa que eu vivi lá no início, de quando eu abri o meu primeiro consultório. Porque eu sou virginiana bem raiz, eu sou perfeccionista. Eu tento não ser, porque isso às vezes impede, ao longo da carreira, me impediu muito de ir para frente. Mas eu falo, se dá para melhorar, senta aí, deixa eu mexer. Porque a gente quer entregar o melhor, é o que eu falo. Se Deus for seu sócio, faça grandes planos e entregue o teu melhor. Porque quando você entende que quando você faz para o outro, você faz muito mais por você, você não quer entregar qualquer coisa. E o resultado vem, sabe? O resultado vem quando você tem pessoas felizes com a sua entrega. Não é nem só com, não, eu acho que não tem como errar. Quando você entrega o teu melhor, não é o melhor do mundo, o melhor do mercado, mas é o seu melhor. O paciente entende isso. A gente sabe quando o outro está dando o melhor dele e quando ele não está. Até nas relações, né? A gente sabe quando o outro está xoxo com você ou quando ele está dando o melhor. E a gente se motiva, é tão inspirador você ver que a pessoa faz o máximo que ela pode por você. Eu acho que isso é o lado humano, é o que mais eu vejo beleza. Não é o branding, não é o lado humano de eu conseguir, do paciente captar aquilo que eu tenho em mim, é como se fosse uma pegada meio de vibração, sabe? Ele sabe que ali a gente quer dar uma boa entrega. E eu cuido disso com todos os profissionais da clínica, né? Lá tem outros 6 dentistas que atendem comigo. E todo mundo sabe o que tem que entregar, porque eu pego o início e o final do tratamento, né? Então, para mim, o ouro é quando você tenta entender como ele está se sentindo agora, se mudou a autoestima, se ele está se sentindo bem, se ele foi feliz em estar ali. Isso é o que é a minha razão social, por exemplo. Quando você até comentou comigo, né? Qual é a sua razão social? Eu acho que é isso. Quando a gente... nada melhor do que o nosso exemplo, tá? O jogo do negócio, ele muda conforme as pessoas vão entendendo que isso é importante. E se eu conseguir fazer as pessoas entenderem dentro do meu negócio o quanto eles valorizam isso, quando eles forem em outro lugar, eles vão falar, nossa, mas em tal lugar é tão diferente, e aqui, lá na Lona é tão diferente, eles voltam. Não tem como, sabe? E aí as pessoas são obrigadas a mudar, porque eles entendem que isso virou uma necessidade do mercado.
Então, quanto mais isso for falado, quanto mais a experiência do cliente for uma prioridade, eu acredito que eu só posso fazer a minha parte. E uma pessoa curada, uma pessoa mudada, que entrega um bom trabalho, ela muda todos ao redor. Porque as pessoas começam a saber o que você está fazendo, e principalmente com a internet, né? As pessoas postam e falam da experiência. Então, uma pessoa com um bom trabalho, ela muda o jogo de todo o mercado. Olha, a Luana, ela estava tão conectada com o nosso episódio que ela já respondeu a pergunta principal, assim, sem precisar fazer a pergunta. Qual é a razão social? E vamos embora. Minha razão social é essa, já apontou tudo. Então, acho que num resumo, essa entrega que você falou, essa entrega da experiência para o cliente, essa doação do teu melhor para as pessoas é o que de fato é a tua razão social, é aquilo que te move, é aquilo que faz com que você consiga verdadeiramente tocar o coração das pessoas. E agora eu quero falar para você, empresário que está aí em casa, que ainda não conseguiu acessar o coração dos teus clientes porque você ainda não entendeu qual é, de fato, a tua razão social, a tua verdade, a tua necessidade, aquilo que você precisa fazer para tanto suprir aquele desejo do teu coração que está relacionado ao teu propósito, mas que, consequentemente, vai curar, vai trazer satisfação, vai trazer prazer para o teu mercado. Então, eu recomendo fortemente que você volte esse episódio, pegue todos esses principais elementos e comece a listar. O que você precisa fazer hoje para entregar uma experiência melhor para o teu cliente? Consequentemente, ter melhores resultados e ser uma pessoa tão marcante na vida do teu cliente que você, além de se tornar a principal inspiração dele, você com certeza será indicado. E eu quero te pedir também para, nesse momento, tomar uma outra decisão, fazer uma outra ação muito importante. Se inscrever no nosso canal. Toda quinta-feira, 8 horas da noite, você tem encontro marcado com a gente aqui no Negócio em Foco, com entrevistas que trazem sempre conteúdos de alto nível. E se você quer, assim como a Luana disse em alguns momentos, modelar quem está fazendo dar certo, assista aos nossos programas com papel e caneta na mão, vai tomando nota e colocando em prática, porque também não adianta só aprender e não praticar. E muito mais, multiplicar. Então, multiplique isso para a sua equipe, multiplique isso para as pessoas que fazem parte do teu cotidiano e com certeza você vai ser muito mais próspero. Então, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, escreva comentários aqui embaixo sobre o que você achou da nossa entrevistada. E se você quiser conhecer mais sobre o perfil dela, tá tudo aqui, ó, no link da descrição. Você vai ver lá o acesso ao perfil dela, acesso à mentoria. Ela está fazendo vários movimentos diferentes. Fica atento que tem curso aí para você, empresário. Eu tenho certeza que você vai se conectar com tudo aquilo que ela está passando e você também vai transformar o seu negócio. Te convido para conhecer a Náutica Digital, nosso grande patrocinador. Estamos aqui em Alphaville, na Alameda Amazonas 686. Se você quiser mandar um presentinho para a gente também, fica à vontade. Caixa postal está aqui embaixo. Eu espero que você, muito em breve, seja um dos empresários que vai sentar aqui com a gente no nosso sofá, contando a sua história de sucesso. Eu estou ansioso para conhecer a sua história, assim como foi um grande prazer ter conhecido a sua. Luana, obrigado, viu? O prazer foi todo meu. Você é um fofinho extraordinário. Eu espero que você consiga levar muita informação de qualidade aí para os seus seguidores e que as pessoas cada vez mais tenham aí negócios em foco. Exato. Que tenha o seu negócio em foco e o seu cliente em foco para ter cada vez mais como contar boas histórias assim como a sua. Foi incrível esse episódio. Tenho certeza que a gente vai impactar muitas vidas através da sua história. Eu espero que as pessoas que assistirem estejam ainda mais conectadas com pessoas como você para conseguirem crescer na vida. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. E deixar uma dica aí para o pessoal que está assistindo: faça o seu cliente te amar. Ele vai ser o seu maior influenciador. Você não vai precisar gastar mais tanto dinheiro para prospectar pessoas quando você entender que as pessoas precisam ser amadas. E não tem nada que melhore o boca a boca do que quando você causa uma experiência incrível no seu cliente. Então, pensa nisso, porque é grátis, né? Você dá o seu melhor, você dá amor ao próximo, a quem precisa, não é caro. Talvez o branding e trazer uma experiência incrível não esteja no seu momento financeiro, mas dar amor qualquer um sabe dar, né? Ou se não sabe, deveria aprender, porque isso conecta muito as pessoas e você nunca perde um cliente que se sentiu amado. É isso, por esse episódio é isso. Muito obrigado a você que está em casa. Até a próxima quinta, 8 horas da noite e tchau, tchau. Tchau, show.